Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o Coding Loop. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar 5 dicas para você que está iniciando no mundo do desenvolvimento e gosta de desenvolver no Windows usando Linux, ou seja, usando o WSL. Vou separar essas dicas aqui em etapa depois da vinheta. Uma das dicas mais importantes, que eu acho que vai atingir a maioria das pessoas, é o seguinte: como que você faz para limitar o uso de memória RAM e CPU do seu WSL? Porque dependendo do que você colocar lá, o seu Windows pode acabar sofrendo, perdendo performance, travando de um modo geral. Como que você pode fazer isso? Vou mostrar aqui. Lembrando que a gente tem 2 artigos falando sobre o WSL, então vocês podem clicar no link que eu estou colocando aqui, onde você vai ver todos os artigos que a gente já escreveu até hoje sobre o WSL. Combinado? A primeira dica, você precisa vir na sua raiz do seu usuário e vamos alterar, ou se não tiver, você vai alterar, vamos procurar aqui pelo WSL config, ele vai ser um arquivo. Temos esse arquivo aqui, ó. Vamos usar um editor de texto da sua preferência, no caso aqui a gente vai editar com VS Code. E aqui você pode ver que o meu WSL ele está configurado para utilizar 20 GB de memória RAM e no máximo 6 núcleos de processador. Caso você não deixe esse valor aqui, ele vai acabar utilizando tudo que tem disponível. Então é sempre bom você separar uma quantidade boa de acordo com o que você vai rodar ali e você se garante que tanto o seu Windows quanto o seu WSL vai manter estável. A dica número 2 é para te ajudar quando você precisa que determinados programas iniciem junto com o seu WSL. Imagina o cenário que você tem um dock instalado e toda vez que você for abrir o WSL, ele não vai estar executando. Então, como você pode fazer isso? Você pode fazer isso de 2 formas. A primeira é editando o arquivo bashrc ou o seu arquivo de configuração preferido. E a segunda é editando o arquivo de WSL config dentro da própria instância do WSL. Vou mostrar aqui primeiro como é que a gente faria da primeira forma. Vamos executar a minha instância de WSL. Então, para isso, vamos editar o seguinte arquivo: bashrc. Vamos no final aqui do arquivo. Vamos começar a editar wsl.exe. Vamos passar um usuário, no caso eu quero que ele rode com root. Vamos pedir para ele executar um sh aqui, que vai ser o seguinte: service docker start. Vamos pedir para ele salvar. E agora vamos validar se ele conseguiu fazer isso. bashrc. No caso ele falou que o service start não existe. Eu lembrei que tinha esquecido que esse WSL que eu estou usando aqui, ele não tem o dock rodando, mas ele já tentou rodar o comando dock. E como que a gente vai garantir que ele vai rodar sempre? Vamos, por exemplo, aqui matar essa instância. WSL, né? Ok. Vamos agora reiniciar ela. E no momento que ela reiniciar, ela vai tentar rodar esse comando. E vai ser assim sempre. Toda vez que ela estiver iniciando, ela vai iniciar o Docker para você. No meu caso, ela não vai iniciar o Docker porque eu não tenho o Docker instalado nesse WSL. Para fazer o segundo exemplo, eu vim num WSL que tem um Docker instalado. Então, olha aqui, ó, Docker PS, ele não está rodando. Vamos então agora fazer ele rodar aqui, ó, WSL config. Aqui na parte de boot, nós vamos colocar aqui, ó, command. É igual aqui, entre aspas, aqui, ó, command, service, docker, start. Com isso, a gente vai garantir que o WSL... Calma aí que eu não coloquei root, eu preciso de root com esse usuário aqui, ó. Então, sudo. Vamos aqui, então. Service docker start. Vamos, então, fechar o nosso WSL. E vamos iniciar novamente. E vamos rodar aqui um docker ps. E você vai perceber que agora o docker está rodando por padrão. Porque ele vai pegar o comando que eu coloquei ali no meu WSL config. A mesma coisa ele faria se ele estivesse no bash. Então fica meio que um critério o qual você quer. Você pode usar WSL-exe ou WSL config. A terceira dica tem a ver com Docker. E eu já acabei dando spoiler para ele mostrando como é que fica. Também é no WSL. Uma das coisas dos erros que você pode tomar aí no dia a dia, dependendo do que você vai instalar, é que o systemd não está habilitado. E como que você faz para habilitar o systemd? Eu mesmo uso aqui, ó.
Aqui a nível de boot, você vai ter que definir systemd é igual a true. Dessa forma, quando você reiniciar seu WSL, ele já vai iniciar com systemd, então o programa que exigir ou o script que você precisar rodar que precise de systemd já vai funcionar. Bacana? Agora vamos para a dica 4 e 5. Essa dica é muito útil para você que gosta de rodar mais de uma instância WSL com a mesma versão do sistema operacional, seja para fazer testes, que é o meu caso, ou para fazer outra coisa. Ou além do mais, caso você queira fazer um export para você poder destruir aquela imagem e aproveitar ela em outro momento com algumas configurações já. Como você pode fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Vamos primeiro descobrir quais imagens a gente tem aqui. Então, WSL. Vamos listar aqui. Eu tenho Ubuntu 22.04, é a Code in Loop que é a que eu acabo utilizando aqui. Então, vamos fazer o seguinte. WSL export. O nome da imagem, no nosso caso aqui, Code in Loop, e o caminho. O caminho eu já deixei uma pasta criada aqui, e vamos botar aqui o nome dele aqui, ó, para onde a gente quer que ele saia. Então, vou botar aqui, ó, code in loop.tar, e vamos exportar. Com isso ele vai fazer o export dessa imagem e eu vou poder aproveitar ela posterior, fazer o import. A dica 5 é muito boa porque além de poder importar imagens que eu mesmo gero, arquivos que eu mesmo gero, eu posso importar imagens que não esteja no site da Microsoft. Por exemplo, Ubuntu 24.4. E vamos fazer um import, que é bem parecido com o export. Vamos fazer o seguinte. WSL, -- import. Vamos passar aqui agora o caminho, que vai ser barra, eu esqueci de botar o nome da imagem, que vai chamar ela aqui, ó, de Ubuntu 24. E ele vai ser o Ubuntu 24. A few moments later. Vamos verificar se ele conseguiu fazer a instalação? Vamos entrar então nessa imagem e verificar se ela está certinha. Estou aqui no Ubuntu. Como saber se ela é a versão que ela prometia ser? Vamos rodar então aqui, ó, lsb _ release -a. A gente vai ver que ela é uma versão que está em uma branch de desenvolvimento, mas ela sim é a 24.4. Então com isso você consegue instalar aplicativos que não estejam na loja, sistemas operacionais, e fazer backups também dos seus WSLs. Com isso a gente chega no final de mais um vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, não esquece de comentar, e se você usa um comando que a gente não listou aqui embaixo, deixe um comentário para a gente adicionar no nosso artigo, que isso vai ajudar bastante pessoas. Até a próxima!